Olá, eu vou selecionar essa área que mostrei aí, da camada da Line Art. Eu usei aquela ferramenta de seleção, escolhi mão livre para fazer esse contorno. Agora eu vou usar aí a borracha aerógrafo, pressão suave, no tamanho 100% e opacidade 25%. Três toques somente, cancela a seleção, é o suficiente para o que eu quero, porque eu quero que fique transparente só essa areazinha aí. Criei uma nova camada de recorte para poder fazer a pintura sobre essa área aí. Usei o pincel, pincel irregular, tamanho 4, opacidade 100%, a cor 29 3A20. É porque eu estou fazendo em partes separadas, então eu diminuí a opacidade. Eu coloquei transparência nessa areazinha aí da Line Art para poder fazer isso, as outras não precisavam no momento. Mudei a cor, né? E fica alternando entre duas cores, a 29 4616 e a 29 A320. Agora eu vou usar aquela mãozinha, o smudge, pintura guache, tamanho 3, opacidade 50. Para fazer aí a mancha, né? Ficar manchando, borrando, fazendo a mesclagem dessas duas cores. Para ficar da forma que eu vou sentindo. Puxei muito o smudge e ele tirou um pouco ali da cor, mas a gente conserta. Essa área ali fora não tem importância não, porque a gente vai ajeitar depois. Naquela parte da rocha a gente vai pintar com outra cor e ali a gente vai colocar grama. A grama vai ser com um pincel que eu mesma criei no formato de grama.
acrescentando a cor 19, 2A10, com pincel irregular, o tamanho 4, opacidade 50. Porque a gente vai sempre ajustando, certo? De acordo com o que a gente vai percebendo. Olha aí, novamente o smudge, pintura, guache, tamanho 3, opacidade 50. Ó, criando uma camada nova. Vou usar agora o pincel criado por mim. Nessa cor 19, 2A10. Aumentando e diminuindo o tamanho do pincel, alternando entre duas cores, a 19, 2A10 e a 29, 46, 1C, de acordo com o feeling ou percepção de alma, como eu sempre digo, né? Esse pincel que eu estou usando não tem disponível no Procreate, então se vocês quiserem adquirir, né, vocês podem entrar em contato comigo aí mesmo nos comentários, falar sobre isso, sobre o que vocês gostariam e a gente vê o que é que a gente pode fazer, certo? Portanto, eu nem me incomodei muito em falar sobre o tamanho e opacidade, porque não está no Procreate, não tem disponível ainda. Ó, ajustando com a borracha, aerógrafo suave, tamanho 21%, opacidade 70%. Mas eu ainda vou ensinar a fazer os pincéis, como eu falei, né? Então, no caso, eu posso ensinar também a fazer esse pincel de grama. Você que está assistindo aí, ou que gostaria de obter você mesmo pode criar desenhando, certo? Vou ensinar a desenhar mesmo essa grama e como a gente coloca como pincel nesse programa. E quando a gente guarda em PNG, a gente pode usar também em outros programas, né? Pode usar no Photoshop, a mesma criação, só que quando a gente coloca no Photoshop, a gente já vai ter que mudar umas configurações, mas o desenho é o mesmo. O arquivo PNG é o mesmo. Sempre alternando cores e configurações do pincel com sua intuição. Técnicas costumam travar o artista ou limitar demais a criação nessas horas, a não ser que estejam bem incorporadas, uma assimilação completa ao ponto de tornar a utilização natural e parte do seu feeling. Foi o que eu coloquei aí, uma explicação para vocês entenderem mais sobre o que eu gostaria que vocês aprendessem, caso vocês já não percebam isso em si. Eu expliquei isso no vídeo passado. É muito importante o artista ter isso. Senão você vai ser sempre um imitador e não um artista mesmo, sabe? Dizem que o artista tem gente que fez até palestra dizendo que um artista é um imitador. Eu digo, não é. Não é bem assim. Ele pode começar imitando para aprender certas coisas que ele precisa incorporar, para poder começar a sentir e utilizar o conhecimento e sentindo. Mas ele, para ser um artista, ele precisa saber criar. Essa é a minha opinião. Ele tem que ter isso dentro da alma, saber criar, de acordo com, usando, claro, os conhecimentos, usando tudo que ele é capaz de ter, além daquilo que já traz de nascença, certo? De outras vidas, muitas vezes dizem que é de outras vidas, dizem que é contato de conexão com outras almas. Existem várias teorias, isso não cabe aqui. Isso é da expansão da consciência. O fato é que alguns já nascem com alguns dons,
alguns talentos e outros aprimoram e outros vão adquirindo. De qualquer forma, vai ter que usar. Ó, vou só apagar umas partes da line art. Aí, apaguei umas partes. E outros vão adquirindo e vão aprendendo isso que eu estou querendo mostrar, esse feeling, certo? Deixa eu ver aí. Aí agora eu vou mudar a opacidade da lua para 75% para poder ficar, olha, ela fica mais de acordo com o que eu gostaria que ela fosse aí nessa obra, certo? Isso que eu estou querendo mostrar sobre o que o artista tem, que alguns artistas nascem com isso, mas você pode adquirir esse feeling, não ficar preso a técnicas. Você vai ser um artista de verdade, criando os seus próprios desenhos e artes, sentindo. Você pode adquirir esse talento, que é de nascença em alguns, certo? Criar uma nova camada com máscara de recorte e escolhi o pincel pintura guache tamanho 3, opacidade 100%. Porque eu vou colorir agora vou pintar a árvore. Vou até modificar depois o resultado. Eu ainda vou talvez mudar os galhos, acrescentar folhas. Depois eu vou fazer algumas modificações. Mas usei a cor aí 14, 18, 10. Um dia vocês não já entenderam, vão entender a minha intenção quando eu falo né, nesse feeling e como isso pode ser adquirido e como é bom criar, o prazer de criar e como isso ajuda de várias formas na sua vida, certo? Inclusive para quem está buscando colorir por terapia. Você aprender assim a criar, desenvolver a sua criatividade artística, você vai ver, certo? Eu estou usando só uma cor por enquanto, mas depois eu vou colocar outras, fazer umas mesclagens e usar smudge, essas coisas. Não precisa ser perfeito agora, depois você vai aperfeiçoando, certo? De vez em quando usando uma borracha para corrigir e voltando a pintar, tá aí, né? Isso vai ser até o final, certo? Você vai sempre, de vez em quando, ou então deixa para corrigir tudo no final. Essa é uma opção. Porque você ainda vai usar o smudge vai bagunçar um pouquinho, certo? Isso vendo assim de uma forma escura, né? Porque eu estou usando mais é quase uma silhueta aí. Não dá para ver tanto as diferenças que eu vou fazer, mas quando eu fizer uma árvore no claro, vocês vão ver quando eu fizer as mesclagens, sabe? Usar o smudge, aí vou misturando com o pincel novamente as cores, e vou indo e voltando assim, até ficar como eu gosto. Vocês vão ver as alterações, vão ver melhor, porque aí você está vendo só mais a construção de uma silhueta, mais ou menos de uma silhueta. Não é uma silhueta negra, mas porque eu vou colocar algumas cores, mas é uma silhueta bem próxima a isso. Falhou o áudio aqui pra mim porque eu tinha que mexer o mouse e eu não mexi, aí para o programa todo. Esse programa tem isso.
Eu tava dizendo que eu tinha que diminuir um pouco mais o pincel e eu meio que tive uma preguiça de fazer isso. Aí eu tirei um pouco demais ali, eu tive que voltar. É porque quando a gente tá fazendo com um pouco de pressa, tá gravando e tal, eu não queria ficar indo e voltando demais, sabe? Aí ficar diminuindo e aumentando, eu tinha que ficar falando, olha, o pincel agora tá esse tanto, o pincel agora tá esse tamanho. Tanto é que eu nem fiquei falando quais os tamanhos que eu coloquei. Só falei que vai variando de acordo com o seu gosto e com a sua percepção, certo? Eu não fiquei dizendo. Mas na hora que eu tava fazendo, eu meio que fiquei. Eu acho que eu não me lembro muito bem, mas eu tenho a impressão que eu pensei nisso. Eu vou ter que ficar avisando quais os tamanhos. Eu não fico querendo mudar tanto. Eu tentei arriscar daquela forma e passou um pouco do ponto. Estou fazendo um pouco rápido, porque eu não queria que ficasse muito longo o vídeo. Tem ficado mais longo do que eu gostaria, mas tá numa média, né? Ó, alternando entre as cores 14, 18, 10. Um é 15 e 11, 0 é 0A. Na verdade era para eu ter começado com essa cor que eu estou colocando. Eu me lembro que depois eu verifiquei que eu tinha trocado de acordo com o que eu pretendia. Mas não tem importância porque a gente vai ficar indo e voltando nas cores e aí eu acabo colocando da forma que eu quero. Isso muda muito, sabe? Às vezes um artista ele quer começar por uma cor mais escura e depois ir clareando. Tem outros que preferem começar com a clara e depois vai escurecendo. Isso não tem uma ordem exatamente. Então, tanto faz eu ter começado por aquela cor ou pela outra, porque, como eu falei, eu vou ter que misturar mesmo e eu vou ajustando, certo? Tem artista que faz sempre do mesmo jeito, começando pelo escuro e depois pelo claro. Mas eu vario, eu vario, eu não tenho isso não. Isso é de cada um, certo? É muito importante entender essa liberdade do artista. Muito importante. Isso pertence ao filho, pertence a ele próprio. Todo mundo é único, né? Então ele mostra um pouco dessa... Deixa eu ver aí. Ó. Smudge, aquela mãozinha, né? De borrar, de manchar. Pintura guache, tamanho 3, opacidade 50. Tá aí. Eu já tiro um pouco da tinta, porque o smudge que ele mancha, ele tira um pouco do... E tem essa mesma ferramenta lá no Photoshop. Quem já conhece o Photoshop vai entender o que é que eu tô falando. E é essa smudge mesmo. Ó. E você, dependendo da opacidade que você use nessa ferramenta da mãozinha, você aumenta... Deixa eu ver aí o que eu estou dizendo. Ó. Sempre mudando o tamanho e a opacidade intuitivamente. É isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu queria explicar. Quando você muda aí, ó, o tamanho e a opacidade, vai mudando também... por exemplo, mancha mais, mancha menos, mancha num tamanho maior, mancha num tamanho menor. Às vezes você não quer que manche demais, né? Que borre demais. Você quer um borrado mais suave, mais lento, uma mistura de cor, uma mesclagem de cor mais suave, que não seja muito radical. Então você tem que mudar a opacidade da mãozinha, certo? Dessa ferramenta da mãozinha aí, do smudge. Aí você vai, na medida que você for usando a ferramenta, você vai aprendendo a sentir o uso dela, certo? E com a prática vai ficando bem rápido.
Ó, eu vi ali que tá eu não tinha percebido aquela mancha. Aí eu vou corrigir agora. E às vezes é até interessante não ficar perfeito, certo? Porque dá aquela aparência de pintura, que é o que eu gosto, né? Eu adoro a aparência de pintura. Então, às vezes, ficar imperfeito é melhor. Essa parte aí com certeza eu ainda vou modificar da árvore. Se eu não colocar folhas, que pensei em colocar por cima, já deixei até separado umas folhas, um pincel que eu criei de folhas, que pode ser carimbo também. Eu tenho o carimbo e tenho o pincel que faz a construção assim, tipo um scatter, sabe? Um espalhado. E eu deixei já numa camada aí, porque eu estava experimentando. E pode ser que eu coloque. Eu mostre a vocês como faz e depois eu deixo aí do jeito que eu já fiz. Que eu achei interessante. Depois eu mostro. Numa das partes dessa temporada eu mostro para vocês. E como eu estou esperando ainda chegar o meu cartucho para imprimir a line art, para a gente começar a colorir no modo tradicional, porque eu não quero colorir sobre o desenho que eu fiz, eu quero colorir sobre a line art que eu criei digitalmente. Então eu vou imprimir a line art digital para colorir com vocês. Então eu estou sem tinta agora e estou esperando chegar já. Eu já comprei, estou esperando chegar. E aí enquanto não chegar, eu vou talvez ensinar vocês a fazer os pincéis, certo? Nessa temporada mesmo. Se demorar muito a chegar a tinta, o cartucho. O original eu guardo do jeito que tá e fico usando somente a line art digital. Tanto para isso aí, para o modo digital, como para o modo tradicional. Pode ser até que eu crie outras. Assim, eu pensei, né, em ser no outro horário. Né? Você pode fazer usando essa mesma line art, usar para fazer à tarde, pela manhã. Isso aí, né? Uma pintura mostrando um sol em vez da lua. E pode ser à tarde também. Mudar. Eu estou mostrando alguma coisa aí, deixa eu ver. Ó. Ajustando mais com os mesmos pincéis de pintura e smudge. E as mesmas cores até ficar como eu quero. Estou mostrando como é que... Eu notei que eu queria um pouco mais de escuro ali. Vou ter que usar o smudge para poder mesclar essas duas cores aí. Estou usando o smudge agora. Né? Aí ele mescla. Estou modificando um pouco até ficar como eu quero. Ó. Aí. Eu estou escurecendo aí porque sim, a line art estava misturada, essas duas árvores estavam misturadas como se fossem uma. E eu estou querendo mostrar que são duas. E aí eu estou colocando a cor mais escura ali, separando. Foi isso que eu apontei naquela hora. Eu me lembrei agora. Estou demorando hoje, era para entregar às 6h30, mas está um pouquinho de dor de cabeça. Então, o importante é que seja diário, não importa a hora. Eu gosto de publicar às 6h30 da manhã. Mas, às vezes, vai acontecer de ser publicado num outro horário, até à noite, porque o importante é que seja diário. A gente olha também um pouco a distância para ver de uma forma, ter uma visão mais ampla, mais panorâmica do que a gente está fazendo, certo? E de perto a detalhada, né? Lógico.
Agora eu coloco a line art de volta nas outras partes. Vou usar a cor 1267C8 para colocar uma sombra azul na área da árvore, em uma camada separada. O pincel será o aerógrafo suave, tamanho 23, opacidade 23. Para poder não ficar uma coisa, olha, pode ver, tá muito em contraste, uma coisa muito separada. E eu vou querer meio que unir ao fundo, então eu coloquei essa sombra azul para unir ao fundo. Tá vendo que fica mais unido, como se fosse a mesma peça? Tava como se fosse uma peça separada. Checando a diferença, olha aí. Eu tiro, coloco, olha a diferença. Agora eu vou apagar a line art, daí, só dessa parte, certo? Ainda vou fazer aquelas rochas ali, então não vou tirar a line art das rochas, da parte de baixo da rocha, porque eu vou precisar ainda para demarcar o local onde eu quero fazer, e vou checar novamente aí, de forma ampla, né, numa visão panorâmica, como ficou. Pronto. Então, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Então, um abraço fraterno bem carinhoso e até a próxima. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja. E se puder compartilhar, eu ficaria muito grata, porque inclusive ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo, porque a distribuição ainda está muito pequena para mim, certo? Esse canal ainda está iniciando, então eu preciso aí da ajudinha de vocês, tá bom? Um beijinho!